No Pecuarista em Prosa de hoje, eu vou conversar com a Tatiane Kivitsbos, que é médica veterinária e especialista em reprodução animal. A gente vai falar como o monitoramento dos primeiros meses de vida do animal ajuda a reduzir a taxa de mortalidade, bem como acompanhar com exatidão a evolução dos tratamentos. Seja muito bem-vinda, Tatiane. Que prazer te receber aqui, viu? É uma alegria. O prazer é todo meu, Flávia. É uma honra poder participar dessa conversa tão gostosa, né? De um assunto tão importante. A gente agradece muito a sua participação aqui hoje no nosso Pecuarista em Prosa. E eu começo te perguntando, né, qual que é o principal desafio que é enfrentado pelos produtores, né, na criação de bezerras? É o alto risco financeiro? Hoje, a criação de bezerras, realmente é desafiadora, tá? Ela é uma categoria, né? Criar de bezerras é um cuidado que a gente tem que ter grande, porque é uma categoria bastante sensível, Flávia. Então, assim, se a gente for considerar os principais desafios, no meu ponto de vista, eu traria principalmente a mão de obra. A gente tem que ter hoje uma mão de obra muito capacitada para garantir que essas bezerras elas cresçam saudáveis. Então, esse é o grande desafio, né? Garantir que elas tenham uma vida saudável agora como bezerras para que elas se tornem as vacas produtivas do futuro. E a gente só consegue isso hoje com uma mão de obra qualificada, né? Uma mão de obra qualificada que seja capaz de fornecer um colostro de qualidade para essas bezerras, que tenha um olhar clínico, né, para conseguir diagnosticar possíveis doenças dessas bezerrinhas. E isso tudo custa, o risco, né, das doenças é muito alto, né? Então, se a gente não consegue diagnosticar precocemente uma bezerrinha, o prejuízo que ela pode dar ao longo da vida dela é grande. E todo o custo que a gente teve, né, com investimento, compras de insumos, investimento com barracão, com treinamento de mão de obra, tudo isso também começa a se tornar alto, né? E o retorno sobre o investimento, na verdade, a rentabilidade do negócio também acaba sendo prejudicado. Além de que também, né, uma bezerra que apresenta um problema hoje, agora ainda na fase inicial da vida dela, ela também se torna uma vaca menos produtiva no futuro. Então, a gente também tem esse risco, né, na produtividade futura desse animal. Exatamente, importantíssimo isso que você trouxe, Tatiane, a capacitação, né? O produtor precisa ter uma mão de obra capacitada para manter, né, a rentabilidade da sua propriedade. Por que então o manejo de maternidade é considerado um fator decisivo, né, para a produtividade leiteira? O primeiro ponto aqui, Flávia, que vale ressaltar é que as bezerras, elas nascem com uma imunidade imatura, né, que a gente chama. Então, a quantidade de anticorpos que as bezerras têm é insuficiente para elas combaterem as principais doenças. E aí, por isso, o cuidado na maternidade com as mães dessas bezerras, né, com as vacas, é essencial, porque a imunidade dessas bezerras, ela vai ser, é o que a gente chama de imunidade passiva. Então, ela vem de acordo com o colostro. Então, quanto mais colostro ela toma e quanto, né, um colostro na quantidade exata e com a qualidade que a gente prioriza, melhor vai ser a resposta imunológica dessa bezerrinha. E quais são os fatores, né, os principais que contribuem para a alta taxa de morbidade e mortalidade nas bezerras? Bom, um dos principais motivos, né, para que a gente tenha uma alta morbidade e mortalidade dentro das fazendas é a questão que eu já comentei anteriormente, que é a colostragem, né? Então, uma colostragem bem feita, né, em questão de qualidade e quantidade é essencial para que a gente tenha essa imunidade passiva nas bezerras e para que elas se sintam, então, preparadas para enfrentar, né, qualquer tipo de doença. Então, esse é um principal ponto. Quando a gente não tem uma colostragem bem feita, a gente aumenta os índices de morbidade e mortalidade dentro da fazenda. Além disso, né, ambientes, então a ambiência da bezerra, ela também é 100% responsável, aí ajuda muito, né, na incidência de doenças. Então, o ambiente mal ventilado, ambiente mal higienizado, isso favorece, né, o aumento ali da incidência de doenças. E também a questão, como a gente comentou, né, a qualificação de uma mão de obra. Então, quanto mais as pessoas são treinadas e capacitadas para fazer com que todo o manejo das bezerras seja adequado, a gente também consegue diminuir essa incidência de doenças. E existem também os patógenos, né? Então, por exemplo, a diarreia, a pneumonia são grandes causas hoje de mortalidade dentro das fazendas. Então, as diarreias, principalmente, né, elas são causadas tanto por patógenos ou por essa falta de colostragem, por exemplo, ou por uma contaminação, né, de objetos, enfim, que a gente vai
entrar em contato com as bezerras. E a diarreia por si só, ela causa uma debilitação muito grande dessas bezerrinhas, elas perdem condição de score corporal e isso prejudica todo o desenvolvimento delas, podendo levar à mortalidade. O produtor, a produtora precisa estar atento, né, a todos esses detalhes. E parece que as bezerras tendem, né, a esconder os sinais clínicos, dificultando, né, a detecção precoce das doenças. É isso mesmo? Como que funciona, né, esse diagnóstico? Na verdade, Flávia, existem estudos hoje na literatura que mostram que 80% das doenças, elas só são diagnosticadas a partir do primeiro sintoma clínico, né? E a gente fala que quando a bezerra já apresenta um sintoma clínico, pode ser tarde demais para a gente tratar. Significa que a doença, ela já está, de certa forma, avançada. Então, isso com certeza é um desafio, né? Pelo fato da gente ter que esperar, vamos falar assim, né? O primeiro sintoma clínico, a gente espera, às vezes, demais, né? Um tempo muito longo para começar os primeiros tratamentos. E isso é um grande desafio, né, no momento que ali qualquer atitude precoce pode salvar muitas vidas aí dessas bezerras. Pois é, e tem também a questão da tecnologia, né, que pode auxiliar a produtora, o produtor, e através do uso de sistemas de monitoramento para a detecção precoce de alterações comportamentais e otimização de tratamentos. Qual que é o cenário em relação a isso? Isso é bem legal, Flávia, porque o mercado ele tem cada vez mais se modernizado, né? E nesse sentido, dentro da pecuária voltada principalmente para a criação de bezerras de leite, existe hoje um sistema de monitoramento, né, para bezerras, que é chamado de Sense Hub. E esse sistema, ele justamente ajuda muito nesse ponto que a gente comentou aqui da mão de obra, o desafio da gente encontrar, né, as bezerras doentes de forma precoce. Então, como a gente comentou, né, 80% das doenças, elas aparecem somente depois do primeiro sintoma clínico, e isso às vezes pode ser um momento já tardio para a gente tratar essa bezerrinha com sucesso. E aí, nesse sentido, essas ferramentas de monitoramento, como o Sense Hub para bezerrinhas, né, o Sense Hub Young Stock, ele vem justamente para diagnosticar de forma precoce. Então, ele é um dispositivo que você coloca na orelha das bezerrinhas e ele analisa o comportamento dessa bezerra, né? Se ela estiver ainda no momento de aleitamento, ele vai pegar algoritmos, né, que vão ter informação dessa bezerrinha em questão de tempo de mamada e voracidade da sucção da mamada. E se ela estiver no pós-aleitamento, né, no período de desmame, ele vai pegar, então, informações como comportamentos de atividade, movimentação dessa bezerrinha e ruminação. Então, muitas coisas que a gente não consegue ver a olho nu, os sistemas de tecnologia hoje, eles já conseguem prever. Então, ele compara, né, o comportamento dessa bezerrinha com ela mesma e qualquer mudança, alteração nesse comportamento da bezerra, o sistema dá um alerta de que alguma coisa deve estar acontecendo com ela. Então, que provavelmente, né, algum início de doença esteja acontecendo, e isso favorece muito a saúde das bezerras, porque aí sim a gente tem um diagnóstico precoce e aí, por consequência, a gente tem um tratamento mais assertivo, um tratamento menos duradouro, muitas vezes, e com muito mais resultado. Muito importante. Que conselhos, né, você daria para as mulheres que desejam seguir na carreira de medicina veterinária, assim como você, né, especialmente nesse setor da pecuária? Que esse nosso quadro é voltado especialmente para elas, né? Qual que é o recado que você traz? Flávio, o grande recado aqui, eu acho que a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, né? É um mercado fácil? Não é. A gente sabe que é um mercado desafiador, né? Mas eu acho que as mulheres estão mostrando o seu valor, estão mostrando o seu potencial. E o meu recado é não desista, né? O mercado tem muitas possibilidades, tem lugar para todo mundo. Então, corra atrás dos seus sonhos, a gente consegue mudar, né? O campo precisa de nós, mulheres, né? Da sensibilidade, do cuidado, principalmente nesse tema de bezerras, né? É um tema muito delicado que precisa desse olhar cuidadoso que nós mulheres temos. Então, assim, o meu recado é siga, né, o seu coração, siga os seus desejos, estude, se aprofunde e mostre, né, realmente o seu valor. Eu tenho certeza que o mercado precisa muito de todas nós. Não tenho dúvidas, viu, Tatiane? Tenho certeza que todo o seu conhecimento que você trouxe hoje aqui para gente também inspirou aí diversas mulheres para continuar seguindo aí no seu rumo na pecuária e atrás aí dos seus objetivos, viu? Muito obrigada pela sua participação aqui hoje, foi um prazer te receber. Quero te deixar o convite, claro, para você voltar mais vezes, viu? Foi uma alegria. Muito obrigada, Flávia. Eu que agradeço e o convite está super em pé. Só chamar que eu venho.
Muito obrigada. A gente que agradece a sua participação. E esse foi o nosso Pecuarista em Prosa de hoje. Até a próxima.